Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com o senhor Valquimar, que coordena a Comissão de Estudos para a criação de 2 novas dioceses aqui no Rio Grande do Norte. Senhor Valquimar, a Arquidiocese vai apresentar nesta sexta-feira o estudo, de viabilidades sociais, culturais, estruturais. Como é que vocês organizaram o estudo? Como é que esse relatório deve ser apresentado? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Sistema Rural de Comunicação. De fato, nós estamos apresentando nesta sexta-feira o relatório, que é um estudo elaborado desde junho do ano passado. Então, cerca de 9 meses, uma equipe de padres e leigos, dentre os quais professores, estiveram debruçados para entregar, nesta data, com a maior celeridade possível, um projeto que é a realização de um sonho, Então, nós estamos concretizando este sonho e terminando esta primeira fase para que 5 cópias deste projeto, que tem cerca de 80 páginas, seja enviado à anunciatura e, a partir dali, remetido à Santa Sé para estudos e possível aprovação, o que nós pensamos que seja, de fato, realizado. Embora o documento ainda será apresentado à comunidade, mas é possível o senhor já destacar aqui para a gente quais são os principais pontos do documento, quais são os critérios aí sociais, culturais, estruturais que vocês da comissão conseguiram identificar para a criação das dioceses? Bom, o estudo ele representa a realização de um sonho, que não só é da Arquidiocese de Natal, mas também lá da região oeste, especialmente da cidade de Açu, Já aqui na Arquidiocese de Natal, por exemplo, isso foi iniciado já na década de 60, a menção desse desejo, e também a realização do projeto, iniciado na década de 90, retomado nos anos 2000 e por diversas razões parado. Mas agora Dom João, quando chega na diocese, já na sua carta pastoral, manifestou esse desejo de retomar o estudo. Então, esse projeto retoma a ideia dessas 2 sedes que são cidades polos na região. E se nós olharmos o mapa do estado do Rio Grande do Norte, nós vamos perceber claramente, nitidamente, a necessidade de se dividir esse território. É impossível que um bispo só dê assistência a um território tão extenso como é o da Arquidiocese de Natal, que é em torno de 25 mil quilômetros quadrados. Então, a partir daí, este é o primeiro aspecto, a extensão territorial. Segundo, atender a necessidade de proximidade do pastor com o seu rebanho, que é o que o Papa pede sempre. E ele diz numa frase sucinta, que resume tudo: quanto menor a diocese, melhor o acompanhamento pastoral. Então, o projeto contempla também essa necessidade pela extensão territorial, também os aspectos pastorais e de evangelização, principalmente na nossa época, de atender um processo de nova evangelização. Então, é possível que, com o menor território, o bispo tenha a capacidade de se aproximar mais dos fiéis, até porque todo mundo quer o bispo presente em todas as situações. Então, Dom João, muito consciente dessa necessidade e também em parceria com Dom Francisco de Sales, que prontamente se juntou nesse desejo a ser realizado, fez com que se montasse essa equipe para elaborar o projeto. Então, aspectos culturais, econômicos, religiosos, geográficos, pastorais foram apresentados nesse relatório, que é uma síntese desse pensamento todo. Se nós quiséssemos trabalhar um pouco mais sobre tudo, poderíamos fazer até uma tese de doutorado, mas queremos dar de forma sucinta aquele resumo para que a Santa Sé possa aprovar e, numa segunda fase, possamos estudar o que for de fato mais importante e relevante solicitado pela Santa Sé, E de acordo com esses aspectos que vocês conseguiram levantar, todos eles são necessariamente suficientes para convencer a Santa Sé de criar as dioceses? Nós cremos que sim. E eu acho que o aspecto mais relevante é o geográfico, Dom João Santos, por exemplo, para sair de sua sede, ele pode ir a uma cidade da diocese a 200 e tantos quilômetros. Então, quantas vezes ele poderá ir a essa cidade tão distante e também passar pelas outras? Isso é apenas um exemplo. Então, se você olha o mapa, você já constata, é preciso mudar isso. E também outros aspectos, como os mencionados, que nós pensamos sejam suficientes para essa avaliação da Santa Sé.
Uma viagem pastoral de Dom João, por exemplo, nessa região dura quanto tempo? Só para que o ouvinte tenha uma ideia. Por exemplo, a visita pastoral que ele está pretendendo fazer pela diocese durará cerca de 2 anos, né? E isso feito em alguns lugares. Ele não vai visitar todas as cidades nessas visitas pastorais, as suas sedes de paróquias. Então é um trabalho que está sendo feito nesse âmbito, né? Para você ver como é difícil atender uma necessidade que é importante, que o pastor esteja próximo dos fiéis, e também os outros aspectos que entram os administrativos, pastorais, para que realmente seja eficiente no seu trabalho. Para que a gente possa entender o caminho, o percurso da criação de novas dioceses, vocês vão apresentar à comunidade o relatório, depois encaminha para a Santa Sé e depois o que acontece? Isso, nós vamos amanhã, nós vamos entregar o relatório pronto, em 5 cópias, vai ser remetido à Nunciatura Apostólica, a Nunciatura recebe, se tiver alguma observação do texto, ela vai comunicar, poderia ser feita aqui antes de ser remetida a Roma, num segundo momento enviada à Santa Sé, que passará pelos dicastérios competentes que avaliarão isso. O tempo, muita gente pergunta sobre o tempo, nós não temos condições de dizer agora, mas pensa-se que cerca de 2 anos sejam suficientes para isso. Depende também da fila, como está os pedidos de outras dioceses que nós sabemos que estão também fazendo, né? A decisão é do Papa Francisco? Sim, com certeza. A decisão é do Papa Francisco e a partir do parecer dos departamentos competentes para isso. Agora, muito se fala também, além da questão de tempo, a gente pergunta pelo tempo, a gente pergunta pelos bispos, né? Bispos para essas dioceses, é um segundo passo ou talvez um terceiro passo que ainda não está em discussão? Pode ser que simultaneamente com a aprovação, vamos imaginar aqui, já seja nomeado o bispo daquela diocese para ele encaminhar os trabalhos inicialmente, né? Para você ter uma ideia, a necessidade é tão grande que o próprio Dom João já pediu à Nunciatura Apostólica bispos auxiliares, né? Essa necessidade da presença do bispo nas paróquias, junto ao povo, é muito importante e por isso a criação e a diminuição de territórios é fundamental para que se atenda essa necessidade. Então a Arquidiocese trabalha com a possibilidade de criação de 2 dioceses e também de um bispo auxiliar? Também, Dom João pediu, segundo ele, já falou publicamente, pediu 2 bispos auxiliares para a Arquidiocese de Natal. E eu ressalto que os territórios das novas dioceses, eles são propostos e já nascem grandes, e a Diocese de Natal e de Mossoró, inclusive, quando retirados esses territórios, ainda permanecem grandes. Então, serão 5 dioceses com territórios bastante significativos, onde os bispos terão ainda um trabalho muito intenso, mas já é um grande passo a divisão desses territórios para 2 novas. Muito se fala também na criação de uma outra diocese, talvez a longo prazo, seria um desmembramento de Mossoró para Pau dos Ferros. Vocês entendem também que é viável dividir o estado lá na região do Oeste? Bom, essa pergunta eu acho que quem pode responder mais é Dom Francisco, mas como eu disse, se nós olharmos para o mapa, poderemos ver as diversas possibilidades para o futuro, né? Então, esse é um primeiro passo importante que já se ensaia o que poderá acontecer mais lá na frente. Agora, a participação da população, dos fiéis, nessa empreitada, nesse pedido da Arquidiocese também é fundamental? Sim, é fundamental. Nesse primeiro momento, era necessária a decisão dos 2 bispos. Se fosse ampliar uma discussão sobre que territórios, que paróquias fariam parte das novas dioceses, seria uma discussão interminável. Então, os bispos determinam, de acordo com algumas necessidades, mas a partir de agora a discussão será ampliada e as pastorais, os setores sociais serão envolvidos para que se possa desenvolver melhor aquilo que está escrito e preparar uma estrutura adequada para a futura diocese, entre elas a estrutura da cúria e da residência episcopal. Agora, nesse documento, geograficamente, territorialmente, já vai a divisão das dioceses territorialmente? Sim, no próprio projeto já vão apresentadas essas divisões, mapas com as circunscrições restritas de cada diocese, tanto a sede de Santa Cruz como a de Açu, com seu território estabelecido. A Diocese de Caicó, por exemplo, poderia colaborar com esse debate, com essa discussão?
Poderia sim, a partir do momento em que os bispos da província reunidos pudessem discutir com mais intensidade as perspectivas pastorais, também administrativas. Aliás, a província é muito unida nesse sentido. Toda a discussão favorece com que os bispos se reúnam, por ser também uma província pequena, compreende hoje Natal, Mossoró e Caicó, e com as futuras outras 5 dioceses nesta província. Então, significa que favorece não só a proximidade, mas também a facilidade de discussões. Evidentemente que com a chegada de um novo bispo para Caicó, do Antônio Hannes agora, a província ela vai se fortalecer mais e é claro que o arcebispo, né, Dom João, deve passar essas informações para o novo bispo de Caicó. Com certeza, a unidade entre os bispos da província ela é fundamental e de fato existe. Isso é uma graça de Deus e com a vinda de Dom Hannes também isso vai se complementar. Aliás, ele já foi também sacerdote aqui na Arquidiocese de Natal, é um bispo conhecido e isso favorece muito essa unidade. O senhor Valquimar, parabéns pelo trabalho de vocês, né, pela condução dos estudos para a criação de novas dioceses aqui no Rio Grande do Norte. E mais alguma informação que o senhor queira acrescentar ao Sistema Rural de Comunicação, fica à vontade. Nós agradecemos, né? E agora nós pedimos a todos oração para que este projeto de fato seja encaminhado a todos os departamentos e aprovado num breve tempo, né? Porque realmente é uma necessidade que todos nós temos e que o povo de Deus tem.